Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros participantes desse podcast maravilhoso do Instituto Hugo de São Vitor. Com patrocínio de Instituto Hugo de São Vitor, Escola Clássica, Sociedade, Chesterton Brasil. A Escola Clássica Idiomas. É o seguinte, o curso de verão já está acabando as inscrições. Provavelmente quando esse podcast for pro ar já vai ter acabado. Então... Complicado. Pergunta aí se ainda tem... Se ainda tem vaga. Se ainda tem vaga, né? Porque se agora já está acabando, imagina a semana que vem. Imagina como é que vai estar em 2023. A concorrência... Vai ter até concurso. E talvez nem tenha. E o pior de tudo é que talvez... Que pode não ter. Que talvez nem tenha. E aí pronto. Mas eu começo esse podcast então cumprimentando o nosso célebre convidado e esquecendo os outros participantes que não importam, né? Então, Marcos Boeira, bem-vindo ao podcast do Instituto. Muito bem. Sinta-se em casa aqui. Tá? Uma alegria estar aqui com vocês, voltar para o Instituto, que eu, sinceramente, tenho como minha casa. Me lembro do início dessa sala aqui lateral, né? Na disposição dos móveis, foi todo um caos no início. Frigobar. Tá aí cigarro, funcionando. O alarme de incêndio. Da fumaça do Isso. O pessoal chegou a botar 40 pessoas aqui, eu acho, uma vez, quando veio o Rodrigo Gurgel. Isso aí, eu me lembro. Dentro dessa salinha aqui de 40 metros quadrados. Tá mais do que bom. Tinha cara empilhado em cima do outro. 40. Se tinha 40 é porque cabe 40. Tinha porque Tinha gente pelo corredor, inclusive. Pelos corredores. Uma cela para 8 está com 25 presos. Se tem 25 presos é porque cabe 25. Exato. Então... Lembremos, né? Num dia quente que o ar-condicionado não dava conta. Então era uma situação assim... O pessoal fumando. Sim. Era um caos. Tem aquele poema fatídico de um dia que teve um curso aqui do Bechara, né? Sabe quem é o Bechara? Claro. E aí Acho que não pode. Esse Nem é um dos pode caras falar que o nome. não pode dizer o nome. Não pode dizer o nome, do B. Um outro B. E aí o... Evanildo, talvez seja o Evanildo. Talvez. Evanildo B. Um outro. Espero que isso não... Né? Bom, enfim. Mas que tem aquele poema, como é que é o início do poema? Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai por una marofa oscura. No, nel mezzo del cammino di nostro corso. Del nostro corso mi ritrovai por una marofa oscura. Daí nós A tivemos... fenestra dritta era impedita, né? Porque a janela estava fechada ali. Assim. E aí um dos participantes, ele puxou um lenço do bolso, assim, e limpava o olho, né? Devagarito, assim, né? Tirando aquela crosta de tabaco, né? Dos olhos. Aquela gosma. Aquela Coisa horrível. Muito bem, já foram os patrocinadores e... Depois a gente continua falando de outros patrocinadores e outras coisas importantes também. Que Se a gente lembrar, é claro. Né, no meio enfim, dos assuntos, né? Mário. Oi. Se a gente lembrar. Tem mais dois participantes de só menos importância aqui, né? Isso, o Mário. Isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso. Mário Lucas Carboneira Bom dia. e Magister Clístenes. Mas primeiro... Novamente na plenitude das suas forças, né? Aí é que não. Não vai nem beber hoje, então o podcast não vai ter graça. Bom, graças a Deus o Boeira tá aqui, que ele vai fazer às vezes. O problema é esse. O último estou aqui. Não, esse é... Bebum junto não dá muito certo. No último podcast... Dá. No último podcast foi incrível, né? O assunto foi tão longe que nós vimos aqui a arestia do Magister Clístenes. Que maravilha. E hoje nós vemos a completa catábase aqui, né? Saúde. A saúde foi pro saco. Normalmente se desce para poder subir, mas no caso do Clístenes ele subiu e acabou descendo. Isso, Exato. foi. Não, agora só resta falar com Aquiles agora.
Pobre Aquiles. Pobre Aquiles, pobre Aquiles. Preferia ter ficado lá. Sem dúvida. Plantando, né? Teria sido muito mais fácil, né? Teria sido muito melhor. Não, isso é bom, né? Essa frase é uma das melhores de todas, assim. Preferia ser o último dos camponeses ao primeiro dos homens aqui no Hades, né? Essa frase. Essa frase é pra matar. E hoje o assunto é nada mais, nada menos, né? E não podia ser outro melhor assunto do que este. Dialética. Ou lógica. É a mesma coisa? Muito bom. Conta aqui pra nós. Conta aqui pra nós, então. Conta aqui pra nós, Já então. começaram com o pé na porta. Com o pé na porta, né? Qual é a melhor edição de lógica? Não, é brincadeira. É uma pergunta recorrente. Não responde porque... Sim, é melhor não. Mas a questão é essa. A gente nunca se aventurou a falar de dialética aqui porque a gente não sabe nada disso. Houve uma vez, sim. Agora... Eu acho que sim. Não, a gente já... Em algum momento a gente já foi pelo trivial, assim, né? Não, a gente fala de gramática, falou de retórica no lançamento do Retórica Elementar, mas... Lógica e dialética, eu não me lembro um episódio específico, porque a gente, né? Porque o troço não tem fim, né? Eu vou fazer eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Não, mas veja só. Aí tem a lógica clássica, aí tem a lógica modal e não sei o quê. Dentro dessa, daí papapá. E aí começa, aí para consistente, não sei o quê. Não, mas veja só, pode ser... Aí vão botando outros símbolozinhos ali, não sei o quê. Não. Ou é melhor nem começar, então. Como é que faz? Isso aí não tem fim. Né? Não, eu tô jogando a merda no ventilador. Não, mas a gente tem... a Hidra. Isso aí é a Hidra de Lerna, entendeu? Isso aí muito é a bem. Hidra. Tá, primeira coisa. Lógica clássica não é lógica de Aristóteles. Tem que ficar repetindo isso aí, assim, certo? Não é a lógica antiga. O tradicional. Como é que se divide essas coisas? Vamos começar por aí. Daí vocês vão ver que eu tô certo. O negócio é o seguinte. Em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês, né? Bom, lógica e dialética, embora sejam tratadas, né, ambas, historicamente, como se a mesma coisa fossem, são disciplinas diferentes por várias razões. Né? Quando nós falamos em dialética, ou aquilo que os medievais chamavam de lógica magna, né? A lógica maior, normalmente a chamada dialética ela incorporava a lógica menor, que era a lógica demonstrativa, tá? A chamada teoria da demonstração, vulgarmente também chamada muitas vezes de teoria da ciência no pensamento do Aristóteles, e também o estudo dos raciocínios prováveis, né? E as suas respectivas patologias. Tanto o raciocínio pseudógrafo, que era uma patologia da demonstração, como a sofística, que é uma patologia do raciocínio provável. Então, a dialética, ela abarca todo esse, digamos assim, esse amplexo de estudo de raciocínios. Só que isso é uma coisa curiosa, porque muitos dizem a dialética é uma arte liberal, e de fato é. Só que ela não é apenas uma arte liberal. Esse é o ponto. Né? Tem um autor medieval muito importante, embora infelizmente desconhecido, mas importante para a lógica, que é o Richard Kildwarby, né? Que ele nos diz que a dialética ela é simultaneamente uma arte liberal e uma ciência. Uhum. Qual a diferença do tratamento que se dá à dialética como arte liberal e como ciência? O tratamento que é conferido a ela como arte liberal se dá justamente no âmbito do trivium, né? Das artes sermotinales, digamos assim, das artes liberais do trivium. E, nesse sentido, a dialética é uma espécie de, digamos, conexão entre as artes relativas à expansão da inteligência com as artes atinentes ao domínio da matéria. Né? Então, ela é uma espécie de ponte entre esses dois mundos. Ela é uma arte própria do trivium, mas ela é, ao mesmo tempo, uma porta de saída do intelecto e da vontade para o mundo, a física, digamos assim. Né? Uhum. Só que quando nós estudamos do ponto de vista da ciência a dialética, existe digamos, uma busca
que hoje em dia é até patológica, em alguma medida, pela simbologização dos raciocínios. Né? Vamos dizer assim, eu vou aqui provar um teorema, um cálculo de predicados de segunda ordem, onde eu vou mostrar um teorema modal avançado, isso e isso, etc, etc, etc. Tá, mas para que você vai fazer isso? Ah, porque eu quero mostrar até onde esse raciocínio pode ir. Tá, mas é só isso, só isso. Mas, sinceramente, tudo bem, isso aí qualquer robô faz. Mas isso aí existe antes do Frege ou só com o Frege e a lógica clássica que começa assim? Então, esse tipo de patologia? Com o Frege, a coisa se intensificou. Né? Agora, claro, no século XVII, você já tem rudimentos disso. Né? Já tem um iniciozinho. Tem um autor muito importante chamado Antônio Rubio, que é um escolástico, digamos assim, do México. Né? Escreveu um tratado chamado Lógica Mexicana. Né? E nesse tratado, o Antônio Rubio ele tem uma apresentação de teoremas modais já bem avançados, né? Se compararmos à lógica clássica modal do Aristóteles e mesmo do Duns Scotus, que é um autor medieval. Né? Então ali você já tem uma espécie de priorização, ainda que primitiva, da simbologia na disposição dos teoremas e dos raciocínios. Agora, com o Frege e o Wittgenstein, você tem uma mudança significativa no panorama da lógica. E né? essa lógica simbólica aí, ela pode ser e normalmente é totalmente instituída de matéria, assim, de assunto. Não, Isso. Ela é só um puro raciocínio. Ela é um puro raciocínio, porque ela toma a linguagem como uma espécie de tábua ontológica. Né? Uhum. É uma ontologia da linguagem, não é uma ontologia do mundo. A semântica não é relativa às diferenças específicas das coisas. Uhum. A semântica é centrada na linguagem. Mas não tem, mas para dar uma prova real, tu não tem que dar exemplos de verdade assim, fora dos símbolos assim. Com certeza. Esse é o paradoxo. Esse é o paradoxo. E existem Só raciocínios eu tão fazer complexos. uma pergunta para eu também não me perder e tal, assim, porque quando a gente pensa em modos, né? No modos ali, nós estamos falando, nós pegamos ali então por exemplo, um argumento, tá? Uma premissa, e eu posso dizer que essa premissa está no modo, vamos dizer assim, conjunto, ou separado, né? Ou diviso. Seria isso, né? Né, a quanto isso vai, assim, nesse sentido, né? E aí, depois disso, eu começo é claro, vamos dizer assim que se eu pego lá um argumento sofístico, é ali que, às vezes, eu posso variar o modo, né? Pensar na variação desse modo e pensar que os meus argumentos podem valer ou podem ser colocados ali como uma falsidade plausível, vamos assim dizer, de ouvir, né, de ser ouvida, ou não. E aí eu estudo a lógica modal no sentido também de provar até que um certo argumento de alguém, né, que num discurso lá que eu tenha com um certo argumento, aquele discurso ali estava tratando de tal sentido, e provar também que aquilo ali deveria ser esse sentido, e se não é esse, então era mentira. Seria mais ou menos uma tentativa ali de confirmar ali o jogo inteiro das argumentações e dar então um valor, vamos dizer assim, um check naquele discurso completo ou naquela parte do discurso. Seria considerando o modo, né? Então, o modo com que se toma, com que se faz aquela leitura, mais ou menos isso, né? Exato, porque quando a gente fala dos modos, né? O que são os modos? Teoria Isso, dos explica. modi significandi, né? A teoria dos modos basicamente lida com a articulação tempo-espaço. Ela é muito semelhante ao que os advérbios fazem na gramática, né? Então, dentro disso, como é que a lógica classifica os modos? Né? Em pelo menos 4 modos. Existem outros hoje em dia, né? Hoje a lógica modal está muito avançada, mas na lógica clássica, chamemos assim, existem 4 grandes operadores modais, ou 4 grandes modos, né? A possibilidade, a necessidade, a contingência e a impossibilidade. Tá? Muito bem. Com esses 4 operadores, você pode estabelecer, digamos, raciocínios
ampliados. E essa cadeia de raciocínios, ela sempre vai exigir outras regras adicionais, né? Cada um dos modos. Para cada um dos modos. Ou para cada situação de combinação. Ou para cada situação de combinação. Por exemplo, o que é possível é não impossível, o que é necessário, né, é não contingente, o que é contingente é não necessário. E aí você pega os operadores modais e faz uma série de... faz uma tabela, né? Uma tabela de oposições, de contrários e contraditórios. Pois bem, a partir disso, quando você tece uma série de raciocínios através de enunciados e o encadeamento desses enunciados, se supõe uma adição de outras regras da lógica para validar esses argumentos, né? Por exemplo, a regra do modus ponens, a regra do modus tollens, as regras de consequência e implicação material, tem várias regras, né? E essas regras vão fornecendo aos enunciados que vêm depois, os enunciados que decorrem dos primeiros, um valor de verdade, né? Agora, qual é o valor de verdade na perspectiva digamos assim, de uma lógica ancorada em uma ontologia realista, né? A ideia de que a semântica depende de uma verificação dos estados de coisas do mundo, vamos dizer assim, né? Eu preciso saber, na realidade, se isso se diz de ou não. Uhum. E aí também, quer dizer, os modos também supõem outras coisas, né? Quando eu estudo, por exemplo, os dito de algo, né? Dictum de omnium, por exemplo, dito de tudo ou dito de nada, eu sempre terei de prestar atenção nas classes de predicáveis, né? No gênero, na diferença, na espécie, tá? E no caso do ponto de vista do contingente, né? De qual substância, de qual propriedade, de qual acidente eu estou falando. Então, tudo isso é muito importante quando nós consideramos a maneira como a argumentação se constrói dentro desse panorama da lógica clássica, né? E, portanto, dentro da dialética, tomada como uma arte liberal do trivial, né? Porque a dialética, nessa perspectiva da arte liberal do trivial, ela vai justamente tornar mais visível e mais permanente no intelecto e na memória intelectiva do estudante, daquele que pensa, do agente pensante, esse conjunto de regras a todo momento. Tá? Vai convidar sempre aquele que fala a prestar atenção não só nas regras da gramática, né, que constituem o discurso, o enunciado, mas, sobretudo, o encadeamento e a posição do enunciado numa cadeia de enunciados ulteriores. Tá? E isso a dialética faz com bastante rigor. A lógica estabelece, digamos, o ornamento, né, através daqueles quesitos que o quintiliano nos traz, né, a pronúncia, a voz, a patologia, ou seja, o aspecto emocional, né, afetivo de quem ouve. Então, a retórica vai prestar atenção nesse tipo de perspectiva, no ornamento do discurso, enquanto a dialética vai prestar atenção justamente na regra, ou nas regras, que constituem essa universalidade do discurso, né? Tornam ele passível de juízo, né? Que é o que a gente chama de proposição. É um enunciado com valor de verdade após um juízo, né? Então, enfim, é mais ou menos por aí. Aí quando a gente estuda esse negócio aí, vê se não... pelo menos quando eu comecei a estudar isso, assim, eu notei que é impressionante, assim, é muito impressionante como que um ser humano ali, leitor, né, como que nós humanos, com nossa mente humana, né, leitores, lemos um texto e compreendemos o que está naquele texto. Porque, afinal de contas, aquilo ali é uma referência à realidade hiper complexa, né? E aí que tá arranjada. Uma pergunta aí pro professor Boyer é o seguinte: a gente pode dizer que esse arcabouço da lógica, eu chamo assim, né? O arcabouço da lógica, a gente tem os antepredicamento ali, né? As categorias, aí os modos de argumento, do silogismo, etc. Tudo isso é de Aristóteles, de alguma forma, né? Pelo menos ele sistematizou isso. E é o que constitui a dialética como arte liberal. Isso não foi superado, a gente pode dizer hoje em dia, não está defasado.
É isso que a gente tem que estudar para aprender lógica dialética como arte liberal? Ou tem mais coisas que vieram posteriores? Sim, não digo nem escolástica tardia, mas depois ainda. Esse Frege, esses caras aí modernos, aí, século XX, XXI. Tem coisas que eles trouxeram para a dialética, lógica como arte liberal ou não? Ou o arcabouço todo antigo é o que a gente tem que estudar como arte liberal? Bom, também muito boa pergunta, porque isso aqui é mais ou menos assim, puxa vida, isso acabou, né, na filosofia contemporânea, como é que isso foi recebido, né, dentro da filosofia contemporânea, tá? Muito bem, muito bem. Em primeiro lugar, é importante dizer isso, né, a lógica clássica, ela não é apenas aristotélica. Sim. Quer dizer, a lógica clássica também é estoica, né, é uma lógica que tem, por exemplo, os estoicos são Sexto Empírico, Crisipo de Solis, etc., são os formuladores da chamada lógica proposicional clássica, né? Então, você tem ali uma série de regras, né, que foram aperfeiçoadas pelo pensamento estoico e que chegaram na Idade Média já com um aporte muito, muito importante, né? Que, em parte, é dado, claro, pelos... eu não vou chamar assim fundadores da lógica na Idade Média, mas os grandes lógicos da pré-alta Idade Média, que foram Porfírio e Boécio, né? São autores que estão exatamente no intermédio entre a antiguidade e o medievo. Né? E ali você já vê uma certa atenção, né, a esse patrimônio lógico herdado para além do próprio Aristóteles. Né? Então, o que chegou na Idade Média? Chegaram essas duas matrizes lógicas. Obviamente, a matriz aristotélica é muito mais conhecida e muito mais usada na educação dos Studia Generalia, por exemplo, né? Os seminários na Idade Média. A lógica do Aristóteles ela era amplamente estudada nessas escolas, né? Claro, mais tarde, já com a Companhia de Jesus, os colégios de artes estudavam dentro da Ratio Studiorum boa parte da lógica de Aristóteles. Não apenas a lógica de Aristóteles, mas ela ocupava um lugar significativo, né, aí dentro. Os medievais já empreenderam uma mudança bastante considerável em relação à lógica de Aristóteles, né? Nós temos ali a chamada lógica das propriedades de termos, algo que, se você observar a lógica do Aristóteles, não é que ela seria impensável, porque ela, de alguma forma, parte da matriz estabelecida pelo Aristóteles nas categorias e no livro sobre a interpretação, mas ela vai além, tá? Ela é uma lógica que ocupa-se precisamente desse vínculo da sintática com a semântica, vamos dizer assim. É uma lógica de propriedades de termos, né? A teoria da suposição, os modi significandi, né? A teoria dos modos recebe uma nova e mais complexa consideração. Você tem toda a teoria da ampliação, que é algo que não tinha em Aristóteles, né? Então, há uma série de, digamos assim, de aspas, descobertas que são feitas na Idade Média e que acabam chegando claramente no período posterior, né? no século XVII, sobretudo. Que são desenvolvimentos, podemos dizer, Exato, são desenvolvimentos e novas acepções dessa lógica medieval de propriedades de termos, né? O que acaba acontecendo a partir do final do século XIX e início do século XX? Essa lógica é, de alguma forma, soterrada, né? E você tem uma nova lógica no lugar. Bom. Que é uma lógica que... veja, isso é muito importante, né? A lógica de Aristóteles é uma lógica de predicados, tá? A lógica do Frege é uma lógica conceitográfica. O que isso quer dizer? Você estabelece os sistemas lógicos a partir de uma notação simbólica que privilegia o sinal gráfico, né? E, de alguma forma, despreza a semântica do mundo objetivo, vamos dizer assim. Vamos dizer aqui que a gente tem a primeira matetização assim, da lógica e ao ponto de tornar aquilo ali, de abstrair do discurso todo tipo de ligação dele com a realidade, mas tomá-lo como a estrutura do discurso. Eu diria que isso aí parece assim que... Eu não conheço
exatamente, mas eu posso dizer que é o Frege, é isso aí, né? Posso dizer que o Frege, Gottlob. tá? Começou isso aí, vamos ver assim, talvez uma motivação para ele ter começado isso aí seria eu quero contemplar a estrutura do pensamento humano, Perfeito. mas não para exatamente ter ali aquela mesma utilização imediata da lógica que nós aprendemos como arte, né? Mas para entender aquilo ali no profundo da criação dessa mente humana, vamos dizer assim, da estrutura dos raciocínios que vão chegar a serem aceitos ou não por uma mente humana. Vamos dizer assim que pode ser que eu colocando qualquer discurso sobre essa estrutura, ele seja muito forte, porque ali tem uma estrutura que a nossa mente foi feita para captar e a nossa mente ela é seduzida por essa estrutura que está por trás de algo que talvez possa não estar seriamente ligado à realidade como deveria, Isso mas parece, está ali, isso né? tem um cheiro de kantismo, não sei se eu tô viajando, Não, mas não tá viajando mas não, é Mário. porque Por aí. parece que a mente fechada em si mesma e a gente não pode ter certeza sobre se ela alcança ou não a coisa em si, né? E aí fica nessa dúvida, mas ele conhece muito bem esse labirinto da mente, dos raciocínios, como eles funcionam e tal. Pelo menos isso a gente conhece porque faz parte de nós, e etc, né? Quer dizer, é um recurso à intersubjetividade, vamos dizer assim. Né? Eu preciso encontrar aquele framework mental, né? Aquela estrutura Exato, dentro da exato. qual todos os pensamentos, né? Alcançam alguma validade que independe da psicologia. Independe do... Né? Exato. Quer dizer, é o E esforço da por própria libertar. experiência, às vezes. Da E própria experiência da humana. própria Não experiência consigo humana, averiguar com a minha experiência, mas eu sei que isso aqui soa muito bem, né? Exato. Isso aqui É que esse isso cara mesmo. tá dizendo é verdade. Isso aí. Não, mas eu não conheço isso aqui, também nunca li sobre isso, mas esse cara aqui tá falando a verdade. Né? Na verdade, Exato. Quer dizer, a verificação experimental é jogada fora, né? Ela Isso, será e aí- ressuscitada. Isso é o algumas máximo décadas. que o ser humano pode alcançar. Não sei se é se o Frege vai dizer isso, mas me parece que é o que a gente tem hoje em dia. É isso, a gente consegue entender como funciona a mente, a gente só não tem como provar que isso tem alguma coisa a ver com a realidade, que a gente alcança a realidade com isso. Exato, com essa porque, estrutura da mente, mas... porque no fundo, o que aparece, né? O que aparece é um esforço por constituir a lógica como um sistema de notação simbólica que possa, a despeito do fracasso de tentar inserir a matemática dentro da lógica, e a lógica, de alguma forma, em conexão com a matemática, né? Esse projeto do Frege fracassou, ele foi provado, né, dentro da própria ciência apodítica inválido por um autor chamado Kurt Gödel, né? Mas ainda que essa teoria da chamada incompletude do sistema tenha sido ali verificada, o esforço por tentar fazê-lo já foi suficiente para modificar digamos assim, o itinerário da lógica no século XX. a que distância isso tá da tentativa do Peano? Nenhuma distância. O Peano é um dos precursores disso, junto com August de Morgan, claro, junto com o próprio Boll, junto Agora com eu toda a captei turma. a semente. A filosofia, a lógica simbólica nasce como uma filosofia da matemática, né? E ela alcança no Frege a sua estatura mais consistente, até aquele momento, né? Quer dizer, todo o raciocínio é um raciocínio necessariamente predicativo, tá? A gente parte do predicado para pensar o resto. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai ter que inserir a teoria dos quantificadores, né? Para tudo x, se x é y, então y. Logo Linguagem, y. uma Logo linguagem exponentes. que se tornou muito comum antes ainda na matemática. Exato. Para as equações, principalmente, porque o que é a equação? A equação é o resultado simbólico daquilo que está lá na aritmética do Boécio, que é assim, ó, equalis est, né? Que é o da tentativa de igualar pequenas operações, né? Nessa tentativa de entender as proporções, igualar operações e tal. Ele começa com observações sobre essas igualdades. Perfeito. E eu acho que é ali que está a semente disso tudo, né? Certamente. Daí depois, bom, então nós não vamos mais usar palavras para isso, se nós podemos visualmente notar, né, de um modo fácil essas igualdades aqui numéricas. E depois se vê então que, olha, então dizer isso é igual a isso nessa situação, eu posso também usar o sinal de igual. Exato. E assim por diante, né? Eu acho Ou de que- equivalência.
ou de equivalência, parece assim que isso, de um certo modo, abona a nossa... Vamos dizer assim, parece que isso está tentando dispensar um pouco a linguagem falada. E privilegiar o sinal gráfico. O símbolo. Exato, e privilegiar uma espécie do encadeamento esquemático. Perfeito. Né, enfim, de qualquer raciocínio, coisa assim. Tá, Claro. beleza. Existe então esse... Não é tautismo aí, né? Essa tautologia aí da igualdade. Mas o que seria o predicado aí? A gente tá falando bastante, assim, na lógica clássica. A gente pode tentar recuar um pouquinho para falar disso aí, só para... E depois a gente vai enganchar para uma outra coisa aí. O que é o predicado na lógica, né? Muito bom. Muito bom. Aquilo Vamos partir de exemplos. Eu acho que é a melhor forma, né? Claro, bem mais claro quando a gente vem um exemplo. Vou pegar o exemplo que o Aristóteles traz, né? Todo ser humano é mortal. Sócrates é ser humano, Sócrates é mortal. Tá? Todo ser humano é mortal, premissa maior. Ser humano, mortal. Mortal é gênero, ser humano é espécie. Tá? Então, a premissa maior, nesse caso, ela vai enunciar o quê? A inserção da espécie dentro do gênero. O que isso indica para nós? Indica que o predicado, ele é sempre o termo de maior extensão, né, num tipo de raciocínio que privilegia uma certeza definitiva. Então, por exemplo, eu quero alcançar uma certeza definitiva, algo que não esteja sujeito à mera probabilidade, ou ainda à possibilidade, ou à verossimilhança, ou qualquer coisa que o valha, né, dos raciocínios não demonstrativos, mas eu quero alcançar uma estatura de demonstração definitiva nesse raciocínio. O que eu preciso fazer? Eu preciso inserir no predicado o termo de maior extensão, porque ele vai abarcar o sujeito. Tá? Então, todo ser humano é mortal significa que toda espécie humana pertence ao gênero dos mortais. Tá? Sócrates, que é um indivíduo, pertence a essa espécie. Se Sócrates pertence a essa espécie, ele necessariamente pertence a esse gênero, porque a espécie está dentro do gênero. Tá? Claro, a gente pega um exemplo assim, mas quando a gente vai para a ciência e começa a ver substância, acidente, pertença de uma substância a uma espécie, a análise de uma espécie como pertencente a um gênero, mediante diferenças específicas que formulam conceitos, aí a gente vai ampliando essa rede e vamos vendo a complexidade de algumas ciências. Tá? Na matemática, por exemplo, tá? Ou em outras quaisquer. Então, isso tudo para dizer que o predicado nessa acepção, digamos, da lógica clássica, ele possui uma importância decisiva na maneira como nós construímos os nossos raciocínios. Tá? Claro, eu não estou nem entrando na gramática aqui. Tá? Eu estou perante 3 gramáticos. Eu não ousaria fazer uma barbaridade dessa. Né? Mas para a dialética, o predicado ele tem essa relevância de costurar o argumento com a sua acepção universal. Né? Então, eu vejo assim. Né? A predicação, digamos, na lógica antiga. Né? Sim, nesse caso, esse é um tipo, né? Que tu Esse é um tipo. falasse ali do demonstrativo. Exato. Agora a gente pode, né, sei lá, né? Tem tipos diferentes de raciocínios que vão... A gente pode dizer que, por exemplo, existe uma escala do possível, pelo menos do ponto de vista do entendimento humano, que parte de uma consideração de que algo é possível, depois de que é provável, depois de que é necessário. Claro, nem todas as coisas são necessárias, né? Claro. Algumas a gente vai descobrir que são contingentes, outras são necessárias, etc. Mas existe essa primeira... Tal coisa não é impossível, então ela é possível. Se ela é possível, então ela é ou contingente ou necessária. Dentro desse mundo dos raciocínios modais que a gente estava falando. É mais ou menos por aí? É por aí, com certeza. Quer dizer, nós temos uma escala, né? E essa escala, ela pode ser analisada de 3 formas, tá? Ela pode ser analisada do ponto de vista da formação do enunciado, tá? Que é o objeto da lógica, o ente de razão, as proposições, etc. A gente pode analisar do ponto de vista dos graus epistêmicos, tá? Os graus epistemológicos que aproximam a inteligência do objeto conhecimento. E a gente pode analisar de uma terceira perspectiva que se dá quanto ao objeto, que é a perspectiva da física
da metafísica e, portanto, da ontologia, vamos dizer assim, né? Quer dizer, quando a gente olha para o objeto, a gente vai ver o quê? Que existem objetos por cujo movimento a explicitação do ato de ser é maior do que ocorre em outros. Exatamente. É. Então, por exemplo, algumas substâncias elas se mostram de maneira mais evidente para nós do que outras. Uhum. Em alguns casos, a substância parece algo, né? O parecer algo indica pelo menos um grau de verossimilhança, Exato. né? Uhum. Ou de possibilidade, um nível ainda mais distante, né? Uhum. E em alguns casos, sobretudo no que tange aquilo que envolve a preferência por uma tese em detrimento de outra, que é o que normalmente suscita-se perante os fatos da vida social, né? Você sempre é convidado a entender aquela situação como mais ou menos provável. É o que a gente chama de juízo provável, né? Uhum. A dialética, nesses termos, ela se presta muito às ciências práticas, né? A ética, a filosofia política, o direito, a economia, etc. Porque ela lida justamente com essa predileção por uma tese em detrimento de outra, né? Quer dizer, eu pego essa, rejeito aquela, mas ainda fico com um receio de estar errado quanto àquela possibilidade, né? Isso que os antigos chamavam de assensus cum formidine, né? Eu tenho medo, mas o medo aqui não é um medo timor, né? É um medo, um receio. É o receio. É né? o receio, exatamente. Suspeita de um de estar contrário, errado. né? Isso. Suspeita de uma E essa é a- contradição. Exatamente. É a definição de doxa também, não é? De certa maneira, é a definição de doxa, né? Porque a opinião é algo que tu até afirma, mas com receio de estar errado, né? De Isso. poder estar errado. E não porque... muitas vezes porque é algo contingente. E se é contingente, não é necessário que vá acontecer. Então, Exato. podem intervir vários fatores alheios que mudem aquilo, embora aquilo seja o mais provável, e por aí vai, não é? Perfeito, né? Então, esse é um aspecto da ontologia. Mas quando a gente olha para a lógica e para a gnoseologia, vamos dizer assim, né? Ou para os graus epistêmicos, a gente vai ver o quê? Uma proximidade total do intelecto quanto a esse objeto, que é o que a gente chama de evidência, né? Ou quando não há essa proximidade, ou há uma certa proximidade, que é onde está a probabilidade e a verossimilhança, né? Então existe necessariamente essa hierarquia, com certeza. Sim. Né? Isso é muito interessante como né, o humano, ali, a mente humana, ela capta isso aí. Assim, ela capta nuances muito sutis de tudo isso. Né? O sujeito vai lá e te dá uma aula e tu fica assim no final... Tem alguma coisa faltando. Não, aquilo... Nossa, ele falou coisas assim que são muito importantes e tal. Perfeito. E mesmo que eu tenha esquecido, eu sei que aquilo ali... O que fica mais gravado ainda na minha cabeça no final do negócio assim é o meu julgamento final. Que não é nem meu e que não fui nem eu exatamente por minha vontade que fiz. Mas é o julgamento que ficou daquilo. A impressão. Vamos dizer assim, que fica aquela impressão última. Isso aí... eu acho que é essa tentativa de controlar essa impressão. Tem uma ousadia em controlar essa impressão na lógica modal, vamos dizer assim, e também, é claro, né, se usando também do que a gente já vê pela lógica categórica de predicamentos. Claro. Aí uma coisa que eu ia ressuscitar aqui, que eu lembrei, né, da gente falar aqui, que eu acho que é legal, da geometria, né? Da gente tocar nesse assunto, né? A geometria, para quem não sabe, tá? Pro pessoal aí, existe basicamente a geometria euclidiana e uma geometria moderna que expressa tudo que tem na geometria euclidiana e mais um pouco, vamos dizer assim, em símbolos. Enquanto a geometria euclidiana, ela expressa verbalmente, mas é claro, ela expressa verbalmente elementos e coisas que a nossa mente facilmente concebe. E alguns ficam nessa discussão do tipo, vamos extinguir a geometria euclidiana, vamos deixar isso de lado e vamos estudar diretamente esta que vai no cerne da formação das figuras e tal. Mas vamos dizer assim que Euclides, né, vamos estabelecer, se possível, um paralelo entre essa lógica dos predicamentos e a lógica modal, vamos dizer assim.
vamos dizer que Euclides, ele trabalha com aquilo que está próximo da dimensão comum do pensamento humano, né? Está próximo ali vamos dizer assim, da região do nosso pensamento habitual. Primeiro nós imaginamos um ponto, isso é simples, é um ponto, é uma agulhadinha, né? Tanto é que punctum é isso, né? O gesto de pontuar, de dar uma agulhadinha, né? Bundum saliens. Isso. E a linha, o nome linha que era usado é o nome da linha mesmo. A linha essa de cordão, né? Então, quando ele falava linha, a gente podia imaginar até um cordão que ou estava esticado, e aí a linha reta, né? Um cordão esticado que tinha a sua sombra perfeita, né? E que se eu enxergasse de um ponto, eu não enxergaria nenhuma outra mudança, enxergando, né? Colocando o olho bem num ponto e centralizando o outro naquele ponto, né? O ponto final da linha, eu não enxergo nada mais a não ser um ponto, se eu olho essa linha na horizontal, né? Perfeito. Então, ele começa a tratar isso numa região da nossa imaginação que funciona e que de um certo modo, só pelas suas imagens faladas e pelas imagens que estão ali, nós conseguimos construir de uma para outra. Como nós podemos abandonar isso? Acho que é impossível abandonar um negócio desse. É, claro. Né? Assim como é impossível abandonar a nossa, vamos dizer assim, esses primeiros exemplos, né? E esse primeiro estudo lógico dos predicamentos, como é que eu vou abandonar algo que é justamente o que eu posso captar e entender muito bem e separar muito bem na minha região do meu pensamento comum, da minha imaginação habitual, né? E depois, quando o pessoal já vai tratar essa segunda modalidade de geometria, aí já começa com esse negócio completamente abstrato, né? Em que nós vamos... mas Euclides não resolveu o problema aqui de uma passagem das suas definições para este problema que não vem dos axiomas que ele delimitou. Certo, mas ali nos problemas a gente vê facilmente que parece que o critério dos problemas é assim: nós podemos imaginar o que está escrito já com o que temos? Podemos. Então, beleza, eu coloco aqui, categorizo aqui. Ele não estava preocupado em dizer assim, não, aqui tem que ter, aqui há um sistema de perfeição completa da resolução do problema que puxa lá exatamente dos meus axiomas ali, que eu listei, e das definições das definições, sim, isso aí eu acho que o maior rigor é com as definições, né? Eu quero trazer... Mas só terminando, não, que hoje essa geometria, ela aparece assim, né? Essas coisas que aparecem, elas querem esgotar e dizer que esgotaram o problema, né, da formação né, das próprias formas. Não, agora o ser humano tem aqui o esquema real e originário, né, das formas, na inteligência divina. E, na verdade, vamos dizer assim que nós já apreendemos com a geometria euclidiana isso que está lá nesses primórdios. Nós identificamos isso. Tanto é que a lógica modal é possível. Por quê? Porque a partir daquilo que se tinha, se identificou a profundidade. Se notou essa profundidade, não é? Parte-se de Euclides e não poder-se-ia a partir daquilo que o próprio Euclides disse e fazer o que se está tentando fazer. Em outras palavras, eu quero rejeitar a minha premissa, né? Colocando uma espécie de tábula rasa no princípio, o que é uma impossibilidade, porque Exato. todo o raciocínio depende de princípios evidentes. É impossível você avançar sem levar em consideração algo que não é, por sua natureza, demonstrável. Tá? E eu junto a essa exposição do Eduardo, a gente está falando bem formal aqui, né? Mas assim, tem que ter... Estou estranhando aí. Não, calma, daqui a pouco vai virar bagunça. Aí que calma. tá, a gente é muito sincero no podcast. Quando a gente chega aqui pra fazer piada, as piadas são pesadas, o negócio é pesado, entendeu? Aí quando chega aqui pra falar de lógica, então, pra adentrar no labirinto do negócio, aí... Lógica é muito sério, assim. Perdão, mas vocês meio que se ferraram aqui, não. Mas ainda... Vocês queriam entender tudo. Pô, eu vim aqui pra rir, os caras...
Mas ainda uma pergunta, nessa veia, é o seguinte, existem lógicas alternativas, lógicas diferentes? Existe uma lógica antiga, uma nova lógica e várias lógicas? A gente pode falar nisso? Ou por que se fala nisso hoje em dia? Assim? Porque normalmente se separa a lógica hoje pelo conjunto, digamos, de extensão ou intenção no sentido, digamos, lógico da expressão, que nada tem a ver com intenção no sentido da antropologia, né? Uhum. É uma outra coisa, é intencionalidade com S e não com cedilha, né? Como a gente diz. Isso faz com que você tenha uma espécie de constituição de teoremas, né? De um modo muito semelhante ao que ocorre nos teoremas matemáticos. Você expande os raciocínios mediante cálculos e regras, né? E isso fez com que, dada a amplitude de raciocínios que você pode ter e orientar, né, para a constituição de programas, sistemas, etc., estruturas, cada uma dessas estruturas requer uma espécie de tipo especial de regras e de cálculos que são ali presentes. Uhum. Por isso que hoje em dia se chamam lógicas. Você tem lógicas bivalentes, lógicas polivalentes, lógicas modais de vários tipos, né? As chamadas lógicas aléticas, sistemas S1, S2, S5, etc. E também na lógica proposicional você tem imensos avanços, né? Então tudo depende do que... Não, o pessoal também... o pessoal deve estar estranhando a voz do Magister Clístenes, está ausente, mas é que ele foi embora mesmo. Tá passando meio mal, mano. Tá passando, Ele já tá com alertou uma no cara, início, ele não. tá com uma cara estranha. Eu não sei se é porque a gente tá falando de lógica, ele não gosta muito. Pode ser, Não, pode ser sim. Pode ser. Eu acho que a lógica só impulsionou a... O É, retórico espero que seja ficou... Não é só isso, porque ele já tava mal, mas eu acho que piorou com a questão da lógica. A gente pede desculpa ao Boeira aí, mas é que... Espero que... Não, é que nem diz Aristóteles, né? Que a retórica é a contraparte da dialética. É um negócio assim... Exatamente. Deve ser um negócio contrário. Daí, Aí é bravo, até né? tem que elucidar Aí essa não dá. questão, né? O que ele quer dizer com isso. Não, eu ia chegar aí. É inimiga isso aí? A lógica, a adversário, dialética é por favor, adversário? Como é que é isso aí? Não, Dá pra botar lenha na Não, fogueira. o nome Pelo desse amor. podcast vai ter que ser... O título do podcast vai ter que ser A Expulsão da Retórica, né? Aqui da mesa. A expulsão da retórica e da poesia. Né? Que barbaridade. Que maldade. Não, tem, como é que é? Tem a vitória da teologia sobre as artes, agora é a vitória da dialética sobre a retórica. Não, é Agora- uma... Eu acho que não é o caso. Os caras conseguiram calar uma Magister Clístenes. Eu diria o contrário. Eu diria que o mais importante tá na gramática, na poética e na retórica. E a dialética é uma coisa meio... Ah, tá bom, vai lá tu também. Não, entendeu? já. Entra meio que Olha, adjacente. é que assim, ó, tem doidinho em todas as áreas, é evidente, mas assim, ó, na lógica é impressionante, assim, porque os caras vão longe e é um negócio que é como se fosse uma ossatura ali, uma coisa bem sem carne, sem, né? Se estuda mais estruturas vazias, quase semi-vazias, vamos dizer assim, né? E aí, quando o cara embrenha naquilo e não tem nenhum pé na realidade, o cara vai longe, assim. Ele vai parar, assim, ó, longe da meta, né? Pureza metódica. Eu comparo o negócio assim, e ó. aí, mas tá falando do quê? Eu comparo o negócio assim, ó. Pega o chão de fábrica, né? Tu vai ter no chão de fábrica os operadores ali, né? O pessoal que opera as máquinas, sabe tudo como é que funciona. Se eu faço isso com essa máquina, acontece aquilo, né? Dá problema e tal. Aí vai ter o engenheiro que fiscaliza, dá uma olhada, não sei o quê, e vai ter o físico. Né? O físico é a dialética. Físico é bravo. O físico, ele vai ali quando o negócio tá bravo, entendeu? Quer dizer, que ó, é duro, velho. Ele programa a máquina, ele sabe programar. O engenheiro já não lembra mais exatamente como é. Não, aqui eu sei nesses códigos, aqui eu consigo, mas aqui quando chega nessa parte aqui, ó, é com o físico, entendeu? Tem um cara Mas lá, aí- um lugar, né? Aí, cheio de máquina assim na sala, né? Aí chega alguém lá, o cara diz: ah, isso é um humano? O cara fala assim. É isso. Caramba. Mais ou menos assim, sabe? Você é um ser O humano. cara se espanta. O que esse cara tá Chega um fazendo humano aqui? ali. Isso é um problema. Isso é um problemaço Exato. pra mim. O cara vai me tirar aqui todo
todo o círculo virtuoso, né, dos signos e exato. dos símbolos matemáticos e lógicos que constituem essa... vida. Esse cara vai trazer Pô, contingência aqui pra mim. E vai aí, acabar com a minha vida, pô. beleza. Bom, Vamos ler os comentários aqui? Lê pra gente uns continuar com a comentários aí dialética. pra- A gente Tem sempre comentários? A gente deu o comentário do podcast anterior, embora... A gente sempre comenta o podcast anterior. Mador. Ó, o Galego Quirito, né? Ah, Ó, sempre. Matheus Sempre ele. Mota Lima é um grande professor. Estou juntando grana para fazer a formação básica. Muito bom, Isso aí. Galego. Bora. Bora Voltemos estudar. às Você bases. Tem que Estuda tudo estudar que tu mesmo. pode aí, Galego. estudar é educação de base. exatamente. Não basta... Aí vem aqui, ó. O Germano. Não basta simplesmente inventar alguma tradição. É preciso criar uma organização que controle esta cultura, delimitando os limites da mesma. Ai, ai. Que eu- isso É um aí? perigo, hein? Os caras vão... Olha aqui, meu amigo. Aí 5 da cultura, como é que é? Tá, não. Explica isso aí. Vai lá, Marcos. Pode responder. Não, isso aí. eu não, eu tô fora, cara. Quem é que vai ser o Talvez eu vou ter imperador qualquer da coisa que eu cultura? responda, Vai ser o... Ah, tô ferrado. Quem é que vai ser o imperador da cultura? É. Os caras... Pô, exatamente. Como é que vai fazer isso aí? Não, eu vou delimitar aqui. É, eu vou Então, delimitar. Cara, Eu- cultura é um negócio que é naturalmente isso livre, assim, e, claro. Sim, vai ter o Ministério do Fact-Checking, né? Vai É. ter daqui a pouco no mundo desse cara aqui. Ô, Germano. complicado. Para com essas coisas aí, cara. Segura tua barca aí. Segura tua... Segura tua tua diminuta nave. Diminuta nave. Segura a diminuta nave aí, por favor. Aí vem o Lucas Bonfim. Algum paranaense por aqui para inventar uma tradição? É que isso aí é assim, ó. Isso são coisas do que o Magister Clístenes Fala. E depois ele fala, vai embora entendeu? do episódio. Ele vai embora do episódio e deixa a gente com esse pepino. Mas o negócio é... Larga a bomba e sai. Larga a bomba e sai, ó. Mas a verdade aqui é que esse negócio de que o Clístenes diz assim, ó, tem que inventar uma tradição. Ah, tu não tem aí? Pega... Inventa. Quando ele diz assim, Boa. tu tem aí Sabe que o negócio do retórico é inventio, Claro, né? arte inveniente. Isso. Inventa aí qualquer coisa, tá tudo certo. Inventa aí, cara. Inventa e adorna e Claro. deixa bonito. Deixa nos... Só faz o seguinte, né? Tem que criar algum mistério ali. Exato. Tem que ter alguma Isso, coisa isso. desconhecida de todos que só o primeirão sabe. Isso. Se não tiver Isso- isso, não dá certo, Esse né? é um ponto essencial. Claro. E, inclusive, vai até um pouco contra, né? Porque aquele episódio dos Galdéria aqui que a gente fez lá, o Suco de Brasil e Suco né, de Brasil. sirvam nossas façanhas com suco de Brasil a toda a terra. O Clístenes foi tentar explicar, né, a origem do negócio do gaúcho e tal, mas não pode explicar. O negócio é que tem que ter um mistério, assim, porque da onde vem isso? Ele explicou. É que depois da cerveja mater aqui, ela abriu a explicação, entendeu? Mas aí o ideal era que Claro. que a explicação tivesse ficado oculta. Ou assim, no fim. mínimo, tu tem que dizer É no isso final aí. assim, ó, dizem que foi isso, mas ninguém tem certeza, porque realmente ninguém Isso. É o tem. seguinte, tem aquela imagem do Martin Fierro, entendeu? É uma espécie de Don Quixote de los Papas. Isso. Entendeu? O cara seguinte, é um cavaleiro, tudo certo, anda, né, quilômetros e tal. Só que é o seguinte, é tudo um lugar perfeito, parece um desenho animado, um cartone animado, assim, não tem cheiro de bosta de cavalo, não tem nada disso, aí não existe. Só existe Isso. o lado bom, né, da simbologia. E, esse lado bom da simbologia né, evoca um mistério permanente que sempre repousa sobre a alma das personagens. Exato. São almas que guiam as outras almas ali, né? Isso, Olha aí. exatamente. Aí o cara criou uma tradição com isso. Não Aí sei o- onde é que vai parar, mas que aí ele o cria, ele o cria. Clístenes, ele disse assim, ó, não, tu não tem tradição, pega o Tiradentes aí. Diz assim, não tem Tá, isso não tem era tradição. referente aos mineiros. Né? Isso, aos mineiros. Tu não tem tradição aí no teu estado? Pega o Tiradentes aí e faz estátua e Te abraça, te abraça no te abraça Tiradentes, no Tiradentes, e diz que chora. Diz que é o diz cara foi e o ápice tal. da moralidade. Agora, no Paraná, eu não sei como é que os caras vão fazer, porque eu não sei o que vem do Paraná. é o karatê assim. paranaense que Peguem o Munir Nasser, o karatê paranaense. peguem o Zé Munir Nasser ali e transformem no herói da cultura e sei lá, porque Pode olha, ser, pode ser. que não tem outra Como é que coisa. pode? Depois de 15 anos na escola, sai de lá todo mundo burro. Passa 15 anos. Porque eu nem sei se o Munir Nasser era
né, nascido no Paraná, né? Mas Foi enfim. um grande né? professor. Pega grande educador. Não, Sem dúvida. fenomenal. Bah. Ele ali não tem... Espetacular. Não tem explicação. E peguem o Alborguete. Como é que é isso? Evidentemente, peguem o Alborguete. Como é que é isso? O Alborguete é um herói mítico, praticamente, assim, do radialismo e tal. Então, é isso. E não tem o que fazer. Uma vez eu vi eu morava em Curitiba, morei 5 anos lá. Ah, bom, então... E na época o Alborguete tava assim, ele tava... Isso foi em 2000, esse incidente que eu presenciei. Eu acho que foi em 2007 isso, ou 2006, eu não me lembro agora. Num shopping. E o Alborguete fez um escândalo num shopping. Uma coisa absurda, assim. Gritou com as pessoas. Todo dia é uma O cara bunda. era louco. Todo dia tem Todo uma merda. merda. Não, cara, era uma coisa assim inacreditável. Presenciou isso? Totalmente presenciei, eu tava no shopping. Cara, Aproveitem isso aí isso. tava- Presenciei, cara. Tava lá o Alborguete, Cara, no então shopping. conte um pouco mais. Não, foi isso. Eu tava passando, vi uns berros, assim, na frente de uma loja. E do lado da loja era uma cafeteria, não me lembro o nome agora. Uma cafeteria conhecida em Curitiba. E aí eu escuto uns berros, assim, cara. E ele brigando com uma mulher, cara. Assim, uma coisa completamente insana, sabe? Aí parou o shopping, ficou olhando aquilo, cara. E ele saiu com raiva, assim, saiu meio que apressado, sabe? Vermelho e desapareceu. Ele chamava E tudo voltou Desapareceu. ao normal. Mas é isso, ele desapareceu, é um herói mítico. Ele É aparece isso, e desaparece. isso aí. E, tipo, não Ele tem- estabelece o caos e Vai. cai fora, né? Como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, larga. Larga, Dá uma bomba e larga, entendeu? Deita o cabelo. Isso aí. Deitou o cabelo. E aí daí tava o Alborguete lá na loja gritando com o funcionário: Tu parece o Chanchas! O Chancha. Aquele Chanchas, que era uma Porque- bichona. O Chanchas, que era o Rodrigo Santoro, O Rodrigo Santoro. que era rei dos persas, que eram os petistas da época. Que ele tava Tem falando. uma análise, uma Nem crítica... sabia disso. Não, É, o o comentário Alborguete dele tem é um... o 300 de Esparta. É? Crítica, Eu não vi, não- crítica de não cinema segui. do Alborguete, pô. Que bárbaro. Que é a melhor crítica de Nossa, cinema. Melhor- de Diz o, todas, é que diz o assim. Clístenes, né? No outro podcast ele falou que o Alborguete é o melhor crítico de cinema É? que a gente tem no Brasil. Mas- Que a crítica dele é o 300. Não Mas sabia assim, nem o nome dos personagens, nem nada. Sim. Só foi inventando. Só falava bobagem. Olha, como é que é? E só ficava lá aquele corcunda tomando cerveja, que naquela época era uma porcaria, devia ser skin cariol, que tu toma e mija fedido. O cara era Legal. tinha cada um aqui. O Alborguete é Mas muito é- bom. é E isso aqui, aí. Mas enfim, Paraná. É isso aí. Vocês olha- vejam aí, porque não tem muita coisa que eu saiba. Tem a passagem do Olavo também, que é meio misteriosa pelo Paraná ali e tal. Aproveitem. O Paraná é um Aproveitem estado... essas coisas aí. O Paraná tem uma tradição bonita. E tem aquela tal. música, daí Claro, a não mulher dá do tempo, Paraná é o anjo paranaense. Mas é uma... O anjo Conheço. paranaense. O anjo paranaense. O Paraná é um estado muito bom, cara. Muito bom, assim. Sim, sim. Grandes coisas. Né? não, nós estivemos não lá tenho com o Francisco Scorsin. Sim, Francisco. Da- Sim, da- no estivemos em congresso, Curitiba né? gravando. Grande Francisco. Em 2018 a gente gravou. um Grande Ah, cara. bem legal. Um bem legal. abraço. Um abraço. North of Praia, Bíblia e etc. Tava Legal. bem Não, aquilo ali é Tá no um- nosso YouTube aí, pessoal. Só ir É, lá. não, aquele nosso congresso ali ficou muito legal. É. Ficou muito legal. Em 2008, que a gente fez 2008. online, né? A gente gravou com 30 não foi... Não, a gente gravou uma contigo sobre Dostoiévski. Ah, tá. Lembra, Aquele a gente gravou 2018. Boa. 2018. Ah, tá. Agora sim. Dostoiévski. Agora eu lembro. Agora sim. Aquele- Eu quero ver Ah, falarem mal de Dostoiévski nesse podcast. Ah, mas Agora o cara eu que vou fala ler mal não aqui. tá aqui, ele já foi embora, né? Não é só ele. Não é só ele. Ele disse que o Clis disse que no último podcast que russo nem é língua. Ah, porque diz que vem do eslavônico, vem nada, aquilo ali inventaram, aquilo ali, estavam tudo bêbado de vodka e inventaram aquela merda. Foi algo mais ou menos assim, ele que se defende. Foi mais ou menos assim, exatamente. Não, olha. Tem mais comentário aí? Tem um comentário do Arthur aqui, do Colpani, nosso aluno do curso de verão 2021. Um abraço pro Um Arthur. abraço, Arthur. Olha, isso... Esperamos ali o teu Pix pra vir no curso de verão. Isso. Ah, então quer dizer que não... Bom, beleza. Isso que toda cidade do Rio Grande do Sul é capital de alguma coisa, é verdade. Isso que toda cidade do Rio Grande do Sul é capital de alguma coisa é verdade. Passo Fundo é a capital nacional da literatura. E a coisa mais Tem que próxima... ser capital. Teixeiria, Ó, cara. Passo Fundo, Teixeiria. Aí olha o que ele diz. E a coisa mais próxima de literatura que nós produzimos
foi o Teixeirinha. Que nem nasceu aqui. Isso aí, Arthur, é isso aí. Ou seja, a farsa Fantástico. completa, assim, porque não tem um literato ali. O Teixeirinha, que é o melhor de todos, não é dali. É um caos total. Eu Mas acho tem uma que- boa feira do livro, segundo o Dister, né? Então, sei lá. É a prova de que essa tese do Clístenes está certa. Você cria uma tradição desde o nada e É. pronto, o negócio continua, cara. eu- Não, isso veio do fato de Claro. que Canoas é a capital do X, sendo que já Aí, ó. tinha uma capital do X. Não, mas é a capital do só um X. Não, pouquinho. é a capital eu do sou X. canoense. Não, aí eu É, não vou não, admitir. somos, Isso é uma né? coisa que eu não posso Somos admitir. canoenses. Somos Então, canoenses, isso- Carboneiro. Então, é isso Canoas é a capital do X. É, Isso aí ninguém não, isso tira. aí é. Eu sei. É o Ninguém melhor nos rouba X isso. do mundo. É A o última, melhor X não, do aquele mundo dia é o que eu, Romani Rapac. aquele dia que eu tive É, contigo. nossa memória, porque acabou. Eu comi o rapate. Agora é Rapac. Rapac. Ficou 70% do que era antes. É. Antes ele era gorduroso, assim. Tipo, Não, então, a última vez que eu pegava comi um na X mão, foi assim. quando eu tive que ir lá contigo e depois onde é que eu fui comer lá. Foi lá, é mesmo. Então, tu pegava ele na mão, assim, era um negócio gorduroso. Mas eu comi só um sabe? prensadinho, assim, porque... O plástico dieta, ficava comeu cheio X, de cara. gordura embaixo. assim, Isso, falava, não parecia consegui uma comer barriga tudo. Ficar de gordura. molhada. Assim, ó, pro pessoal que não sabe o que é um Guardanapo, X né? aí no resto do Brasil, tá? Um X é assim, a Não maior... é o resto do Brasil, é no Brasil, porque aqui não é Brasil. É, não, aqui... Bem aqui lembrado. No Brasil, Não é pra Brasil. quem... Algum de vocês aí que pelo Brasil não saiba o que é um X, o X é assim, é um lanche com certeza muito mais pesado do que aquele que o... Cheeseburger. Que o Will Smith... Eu quero X. É muito mais pesado que Abreviação. aquele... É muito mais pesado do que aquele sanduíche que o Will Smith dá pro tio Phil, né? No episódio, aquele que o tio Phil tem um infarto. É, já É, falei então- que eu não assisti isso aí. Não, sei de pô, nada. referência aí do... A gurizada vai entender. A gurizada... Gurizada boa vai entender. E aí, assim, eu tenho o tamanho de um prato. Né? Pega um prato, Tem o X-calota também, né? X-calota. X-calota. Pega uma calota de carro, pensa num... Cara, Né? era Pensa o- num pão do tamanho da calota, né? E em cima, né? Com o Outro recheio, evento tudo. mítico aqui do estudo foi o Desafio Gurgelson, né? Teve esse. Que é isso, cara? Quem comia mais disso? É. Meu O Deus. pessoal deve lembrar. Né? Mas continua, Eduardo. Não, ganhou o Tinha um Wilson. X, tinha um X aqui, O Wilson cara. Dizem que ganhou. o Wilson ganhou. O Wilson Não, ganhou. pode. O Mas é- Wilson ganhou? Não, eu não acredito. Sim, mas o Wilson é que é o... Não, É que Tô ele. brincando, Não, o né? Wilson treinava, né? Então tem que. Cara, como é que ele conseguiu, cara? Não sei. Não, é... Essa é Treinamento. questão... Digamos... ele Só deve- sei que foi assim. Cara, Deve- tinha um X aqui em Porto Alegre, nos anos 90, nos 2000, chamado X Coqueiro. Era lá na Zona Sul. Cara, era o X Calota hoje, entendeu? Ah, olha aí. Eu conheci um Coqueiro. cara que comeu 2, cara. Juro. O cara comeu 2. Ele desafiou as leis da lógica. Esse cara refutou Aristóteles, Frege, todo mundo. Até o Wittgenstein ele refutou. Ele Todo refutou mundo até refutado. ele mesmo, entendeu? Porque Williams. ele superou a sua capacidade humana, cara. Ele comeu 2x, não satisfeito comeu 1. Não, tem aqui O Traquinas quilo de aqui. comida. tem um rapaz que trabalha conosco aqui, o Williams, né? Williams, E- Traquinas. E ele, o negócio dele é tão Dizem que mítico. trabalha porque ele não aparece por aqui. É, não, ele é sumiu. mítico Ah, é? também. Né? É, depois do negócio da pandemia aí, coisa e tal. Sumiu, cara? Sumiu. Ele deve enfim, estar na sala tá ali, aí. aquela do Né, ele tá, arquivo. Ele foi pra Tem um, nuvem. tinha um cara, 2 caras, Mas sei o- lá quantos caras. Tem, Deixa aqui assim, deixa assim. tem um Não boteco comenta, aqui não perto. comenta. Tem um boteco aqui perto que no cardápio tá ali, ó. X Williams. Porque ele criou um X ali. O cara recebeu o nome do X. Porque o X dele é tudo, assim, é X tudo mais o dobro e Não, é que ele- quadrado. é que, na verdade, ele cubo, chegou um no- negócio gigantesco. Eu não Maionese. consigo comer. Eu não consigo comer. Maionese, 3 fatias de queijo. É, um tudo bife. triplo, assim. 3 bifes. absurdo. Três Três bifes. bife, três Ele, bife. ele chega no restaurante e diz assim, Deus ali. ó... Ele olhou, primeiro de tudo, né? Foi uma das primeiras vezes que ele foi no restaurante, ele olhou o cardápio, assim, viu o X e tal. Aí ele tinha comido um X ali já antes, né? Daí ele chegou pro dono ali, pro garçom ali, e disse Show assim, de olha, bola. não, eu vou... põe mais 2 bife e põe com recheio, né? X-bacon mais 2 bife aí. E põe um extra aí de maionese, coisa assim. E beleza. Mas ser isso tranquilo, aí, vai ser ele isso aí. falou tranquilo assim. Não, tipo, ele tava, como se ele fosse- tava brabo, na verdade, que o X era... que ele tava fazendo aquilo ali pra adaptar, mas não chegou no grau que ele queria. Entendi. Entendeu? Não chegou onde ele Não, queria ele é chegar. o tipo de cara que anda, sei lá, 30 km pra comer um X. Assim, não, porque eu vou lá sei lá, em Esteio, porque lá tem um X Tá de assim. O brincadeira. cara sai da Não, Alvorada não lá é. pra ir lá em Esteio comer um Esse X. cara tá fundando uma tradição, cara. É, pois é. Sério?
É o Não, é. itinerante do X. Não, também, é. cara. Exato. É o itinerante do X. Essa é uma baita tradição. Imagina, podia se construir Paranaenses. um mistério. Pois. Escutem essa história, porque é isso aí que vocês poderia têm que ser por fazer. aí. Não, mas só pra Claro. encerrar esse assunto aí da tradição, né? E de inventar, né? Daqui onde que. Acho que é daqui que o Magister Clístenes tira isso aí. Que do Jaime Caetano Brown, que ele esqueceu de mencionar, né? Que tem a paiada, né, que é assim: raízes, tronco, ramagem. Ramagem, tronco, raiz. Abriu-se uma cicatriz de onde brotei na paisagem. Esse é o gaúcho. Entendeu? Maravilhoso. Abriu-se uma cicatriz e ele brotou na paisagem. Da onde veio? Não foda-se. Ele sabemos, brotou na né? paisagem. Uma Aí, cicatriz. Claro. Abriu-se uma cicatriz, brotou na paisagem. Exatamente. Exatamente. Fiat Lux. Eu Fiat vou- Lux. Por causa do Exato. gaúcho. Fiat O Bugre. cara é muito bairrista. Eu vou abrir outra cerveja aqui, só tô avisando. Fiat Bugre. Fiat Bugre. É isso aí. Bugres. Fiat Bugres. É. Tem Mas mais. seguimos aí. Não, Seguimos. não, o comentário foi esse. O último foi o do Teixeirinha. Não tem mais comentário. Pessoal, comentem aí. Comenta qualquer coisa, cara. Vamos, Não, o vamos- último episódio a gente botou o nome de ressaca ali, o pessoal olhou e... isso aí tá muito chato. Tava um pouco. Aí tava. Mas, olha, tem que ouvir de qualquer jeito, vamos se ferrar aí todo mundo. E o seguinte, Que isso? Não, Agora- impressionante. agora é o seguinte, agora a gente vai falar desse negócio da retórica. Tinha que estar o Magister aqui, mas Pô, infelizmente... foi embora, cara. Vamos O alemão tentar foi embora, recorrer ao modus mentes disteriano pra tentar ajudar Liga nisso aí. liga pro alemão aí, bota ele, né? Vamos botar ele no... bota no celular aí. Se ouvir o eco do banheiro, já sabe, né? Mas por quê? Não, Boeira, por que a retórica é antístrofe... Não é antístrofe. Antístrofe. Antístrofe? Antístrofe. Da Algumas dialética. antistrofar também, eu já vi. Antístrofe. Algumas traduções. Eu, sinceramente, acho que é um preciosinho barato, mas tudo bem. Por que é a contraparte, a Sim. antístrofe da dialética? É mesmo? Ou como é que a gente fez? O Aristóteles disse isso, né? O Aristóteles livro de disse, é retórica. só um cara aí. Ou É só como um cara, diria, ele né? falou. Não, os Mas- alunos dele anotaram isso aí e depois. Exato. Por isso publicaram. pode ter ouvido errado. Sei lá, inclusive. vai sido, saber, né? Não sei. Mas enfim, por que esse pessoal aí disse isso? Essa turma, Essa turma, Essa né? escola esses aristotélica. peripatéticos. Porque eu aí. penso o seguinte, cara, olha pra tua vida. Quando tu olha uma coisa, tu diz, isso aqui é provável. Aí tu olha pra outra e diz, isso aqui parece ser, é verossímil. Parece verdade, mas eu não tenho certeza. São coisas que aparentemente, verossimilmente, né, parecem próximas. Mas elas tendem a coisas diversas. A tendência delas é diversa. Tá? Qual é a tendência da dialética? A tendência da dialética é superar a ignorância invencível por meio de uma espécie de comparação e cotejamento de diferentes opiniões. Você vai sopesando. Tese, antítese, síntese, tese, antítese, síntese. O negócio não para até você chegar num argumento o mais inquebrantável possível. Ainda que ele não seja totalmente resistente. Ele tem ele tem pontos fracos, né? Porque ele é de uma condição verbal. Isso. Qualquer coisa. Exatamente. É como dizer que a matéria... É o mesmo esquema aquele de dizer que a matéria nunca tem a forma perfeita, né? Isso, É exato. É a aquilo mesma, ali. é analogicamente a mesma coisa. É como, sei lá, eu vou lutar com o Mike Tyson, entendeu? Eu vou tomar um laço, não tem nem começo, entendeu? Só que é o seguinte, isso não significa que ele não seja um humano. Ele é um humano, ele tem pontos fracos, entendeu? Só que, claro, Exato. no ringue ele vai me destruir, não vou sobreviver. Eu posso acertar uma narigada muito boa nele. Na entendeu? mão Mas dele, na mão exato. dele, De repente mas- dói a mão, sei lá. É, né? isso aí. Mais ou menos isso. Agora, a retórica não. A retórica é o seguinte, tu quer encantar a plateia, tu quer, sei lá. Então, bom, a retórica se serve a esses propósitos. Só que, e aqui é muito importante isso, a retórica não é uma mera arte persuasiva. Ela é muito mais do que isso. O retor, ele tem a necessidade da virtude intencional destinada à busca da verdade. E por isso ele não é um sofista. Exato. Tá? Essa é a diferença. A retórica, ela tem como objetivo a verdade, mas ela tem como objeto algo verossímil, vamos dizer assim.
Ou seja, aquele que persuade crendo. E a palavra é crer mesmo, né? Na veracidade do que se está a dizer. Ainda que essa veracidade ela não seja totalmente demonstrada. Né? Vamos dizer assim que o objeto da retórica, né, um dos principais objetos da retórica é a própria experiência. Sim, certamente. Né? Ele vai ser a própria experiência daquele que diz. Claro. Né? Então, e aí que tá. Eu acho que o discurso mesmo pode trazer algo, pode trazer... Isso é interessante, né? Parece que o discurso do sujeito ele deve trazer provas daquela experiência. Isso. Ele deve trazer algo que dê evidências às outras pessoas de que ele passou por aquela experiência. De que aquela experiência faz parte dele. É mais ou menos assim, ó. Na demonstração eu me contento com os termos. Na dialética eu me contento com os termos com a adição do juízo. E na retórica eu me contento com os termos e o juízo com a adição de outros termos que expressem a experiência. Exatamente. Então eu vou ter que ornamentar aquilo que eu estou falando de uma tal maneira para que eu cause um impacto no interior da pessoa. E atualmente, vê se não confirma isso, professor. Atualmente, a gente pega assim, o que é a retórica atual? Quanto mais afetação cientificista o texto, né, o discurso tem, mais potente retoricamente ele é hoje, nos nossos meios hoje normais, assim que nós vemos, porque ele soa como uma experiência científica impessoal, né? Soa ali como algo imparcial, vamos dizer assim. Aquela imparcialidade soa como uma experiência de um ser educado, de um ser até etéreo, vamos dizer assim. Tem uma falácia para isso, né? Argumentum ad temperatiam. Né? Você expõe aquela sua tese, que muitas vezes é catastrófica, com uma certa empáfia e uma falsa temperança, né? Porque não é uma temperança tomada como virtude, não, é uma falsidade aquilo. Né? E aí, pelo seu comportamento, digamos assim, parcimonioso, supostamente equilibrado, o seu discurso entra, né, de uma forma contundente e causa um estrago, causa uma destruição. Que é o jornalismo de hoje, vamos dizer assim. Eu acho que isso é algo... Não é só de hoje, isso é antigo, mas hoje a coisa é muito mais... Hoje eu diria mais clara, né? Com o negócio da internet, eu diria assim que o jornalismo hoje, principalmente, claro que sempre se usou disso, mas o jornalismo hoje ele joga até com símbolos gráficos. Sim, né? Ele mexe com símbolos gráficos ali para aquilo... Para aquele discurso, pequeno discurso ali, se tornar algo verossímil. Né? Não, o jornalismo ele faz o seguinte, ele vê que tem dois lados numa questão e ele entra no meio ali fingindo que ele é equilibrado, eu sou sóbrio, eu sou circunspecto aqui, eu tô fazendo... Veja bem, não, vamos tentar unir os dois lados, vamos ser ponderados, não sei o quê. Porque essa é uma fala mansa ali que... Não ele tem um lado. Claro, né? Exatamente. Ele tem um lado, mas ele usa essa retórica para parecer que ele é o cara centrado e tal, sendo que, né, independente. É um ornamento, não é a verdade. O cara não tá buscando a verdade ali. Perfeito. Então, enfim, é uma coisa assim, é muito feio isso, na verdade, no fim das contas. Pegar lá no Gorgias, né? O Gorgias... primeiro ele veio os discípulos, né? Ótimo. Veio o Polo, veio outros lá, tentaram fazer pugilismo com o Sócrates, né? E o Sócrates esquivando, dando um tapa num, tapa no outro, né? E daqui a pouco vem o cara lá, o grandão, né? O Gorgias. É um bichão ali. Isso. E ele vem, em primeiro lugar, assim, ele vem com uma cordialidade, assim, excessiva em relação ao Sócrates, né? Não, porque, sabe... Caríssimo, excelentíssimo amigo. Etc, né? E tudo pra mostrar o quê? Mostrar que, no fundo, né, ele tava se lixando pra qualquer objetivo. Ele não tava nem aí pra verdade. Ele tava interessado no fundo, é a arte de persuadir os outros para a obtenção de interesses, né? De satisfazer interesses e vantagens. Ali, só que esse negócio do cientificismo é o pior hoje em dia, assim, porque os caras vêm lá com o verniz e tal. Não, porque os especialistas, eles fizeram uma experiência. Eles vêm lá com o negócio, eles fizeram uma experiência. E tu não precisa saber se os caras fizeram a experiência do jeito certo, do jeito errado, se eles têm um preconceito, como se gosta de dizer hoje em dia, ou não. Né? É só porque foi o cientista, ele fez ali,
né? E tu não tem o que fazer, tu tem que ser passivo total em relação àquilo. Isso é evidente que é uma falácia, mas nem adianta dizer hoje em dia que é uma falácia, porque tu não fez o experimento, tu não viu o experimento, tu não tem como, tu só tá reproduzindo aquilo. Como jornalista, em primeiro lugar, em segundo lugar, como o cara que lê o jornalismo, né? Tu só tá reproduzindo passivamente aquilo. Exato. Tu não pode afirmar aquilo como se fosse uma conclusão tua. Tu tem que dizer, não, olha, um cara fez um experimento, eu acredito nesse cara, né? Não existe. Eu nem conheço ele, mas eu acredito nele por algum motivo, porque o jornalismo tem credibilidade, o cientista tem credibilidade, eu acredito nele. E tudo isso, o raciocínio é esse. É esse. E o resto, o experimento em si, não faz a menor ideia se o cara foi honesto, se o cara fez certo, ele pode até ser honesto, mas fez errado o experimento. Então, é um negócio assim, ó. Quer dizer, é tornar o que é verossímil verdade e o que é verdade verossímil. Exato. É uma tática... E é tanta coisa, é tanto experimento, é tanta ideia em circulação, e não tem como a pessoa, né, acompanhar aquilo. Seria humanamente possível ela verificar cada um dos experimentos nos quais ela acredita e o jornalismo propaga. E aí você usa um adágio, né, para legitimar autorreferencialmente o que você está dizendo. Os especialistas disseram. Segundo os especialistas. Deu, cara. Sim, a palavra especialista quer dizer que o cara ele se especializou numa coisa. Quer dizer que ele tá certo naquilo? Não, mas quer dizer que ele se especializou numa questão específica, num tópico específico, numa matéria específica. Exatamente. Exatamente. Tá falando da diferença entre retórica, né? O elemento que a retórica mais dá ênfase, né? Olha, quando a gente pega assim, por exemplo, isso é uma coisa esquecida, né? Mas entre professores e alunos, por exemplo, isso é algo indispensável. Né? Então, um bom não é que um estilo retórico, mas uma boa noção de retórica, vamos dizer assim, é essencial nesse intermédio, né? Claro. Esse aí até hoje, eu acho que onde se conserva muito mais a retórica, vamos dizer assim, mais próxima daquilo que a gente vê ali como uma retórica como arte, assim, está aí na tentativa, né, de alcançar, vamos dizer assim, está nessa tentativa humana, assim, de professores, pode ser professor de qualquer coisa aí, que nós vemos universidades, colégios, ensino médio ali, principalmente, onde vai entrar um discurso mais elaborado, né? De chegar até de explicar ou defender certas coisas para os seus alunos, né? Vamos dizer que não seria quase que o bem falar ainda não seria retórica, né? Mas vamos dizer assim que aí o discurso tem que ser verossímil, Claro. né? Ele tem que ser bem feito, tem que conter ali o professor tem que provar a sua experiência também, de certo modo. Ali estão elementos dispersos da retórica, mais até do que a dialética, para quem eu acho que quer entender melhor isso aí. Assim, porque a dialética, né, o professor vai poder nos dizer melhor, mas a dialética, ela vai servir, assim, um bom estudo de dialética, vai servir mais a quem? Vai servir mais aquele teólogo que está lá mergulhado numa questão entre 1000 textos diferentes, ou vai servir para o cara ali que está agora querendo se informar ali sobre os assuntos da catequese dele, ou lendo ali alguma história enfim, de algum documento, alguma coisa. Como é que funciona essa parte mais prática humana aí Eu creio que a retórica serve a todos os propósitos, né? Porque o que ela é? Ela é uma arte de revelar algo que é desconhecido, né? Por meio de um silogismo, por meio de uma passagem, né? Que parte daquilo que é mais conhecido para o que é menos conhecido. Tá? E essa passagem faz parte digamos, do mundo habitual dos seres humanos, da forma como os seres humanos normalmente pensam as coisas. Nós pensamos a partir de causas e efeitos. Nós somos assim. A nossa inteligência é causal. A gente sempre quer saber a causa das coisas. Tá? Nós perquirimos as causas das coisas.
E a dialética serve muito a esses propósitos, porque ela nos convida a prestar atenção nisso, né? A prestar uma atenção rigorosa e excessiva nessa passagem e nas suas condições de validação. Tá? Na retórica, você precisa de outros aditivos. Tá? Quer dizer, você precisa muito, muito, muito da memória, dos termos, do modo de expressar vocalmente os termos, de chamar a atenção de um termo dentro de uma frase, né? Para que você manipule outras coisas que excedam a o intelecto e a vontade e mesmo a memória do seu interlocutor. Você precisa mexer dentro dele, né? Por vezes levá-lo ao choro, a reações afetivas, né? Enquanto na dialética você prioriza o raciocínio como tal, você prioriza o termo dos raciocínios, né? E o modo como o termo dos raciocínios será bem ou não expresso. Então, eu veria essas diferenças assim como mais acentuadas entre uma área, uma arte e a outra, né? Porque, lembremos, a retórica como arte liberal, né, ela, claro, partindo da gramática, ela vai adicionar outros elementos. Ela vai adicionar, por exemplo, aquilo que o Quintiliano chama de pronunciatio, né? A pronunciação, que não é assim apenas uma forma de oralidade daquilo que você está dizendo, é mais. É como você, ao, digamos, sacar termos da memória para expressá-los, essa transição da memória intelectiva para o mundo público e social da linguagem, ela supõe uma forma adequada de mencionar esse termo pela voz, de manipular a voz, de saber empregar, mediante um processo fonemático muito específico, essa expressão verbal, né? E também a forma como você manipula musicalmente isso, né? Como você cria espécies, vamos dizer assim, diferenças de Ritmo, tonacidade, né? E ritmo no que você está dizendo, né? Então, isso é muito importante também para a retórica, né? Porque isso dá uma credibilidade, assim. E é uma credibilidade que é subreptícia, muitas vezes, assim. A pessoa nem vê, assim. Ela não vê, isso aí. Ela soou bem, né? Soou bem aquele argumento, aquela palavra, às vezes, né? No argumento, e deu. Aquilo lá convenceu a pessoa, pelo menos momentaneamente, não necessariamente por uma vida inteira, né? Evidentemente. Mas por um fim específico do orador, convenceu e foi. Exatamente. Né? Imagina num tribunal, né? Convenceu ali por um dia. Que seja o cara a sei lá, condenar ou não condenar uma pessoa. E Claro. deu. E aquilo foi... Por exemplo... Pelo tom de voz. Exatamente, Mário. Exatamente. Um exercício que é muito interessante, eu até já fiz isso há alguns anos já, nas aulas de política, né? Eu já fui professor de filosofia política, então, bem. E uma certa vez, eu estava dando um curso de filosofia política, eu comecei pelas orações de Demóstenes. Oração da Coroa. Exatamente. E pelos discursos de Plutarco. Vai sair no volume 6 da coleção. Volume agora 6 de retórica. Ah, que A gente legal. Tá terminando Maravilhoso. ali os últimos Não, detalhes saiu- da oração da Coroa. saiu É um uma- negócio fantástico. Fantástico. Ele metendo pau no Extraordinário. Felipe, Exatamente. ali, coisa e tal. Saiu uma antologia aí, É um né? Fantástico. negócio... né? Uma antologia retórica. Mas enfim, Muito segue bom. o raciocínio. Mas aí a ideia é que o estudante não apenas vai ler aquilo, ele vai fazer a experiência em loco, né? Um estudo de caso. O que é um estudo de caso aqui? Seria, vamos ler o discurso. Ler em voz alta. Sim. Né? O exercício de ler em voz alta. Justamente Fundamental. para entender essas diferenças rítmicas no discurso. Né? Como eu vou enunciar bem aquela passagem, tu falasse, né? Onde ele faz uma crítica a Sim, Felipe, sim. etc. Quer dizer, no Plutarco, mesma coisa. Onde você vai exaltar as virtudes sociais, né? As virtudes da república, as virtudes da polis. Né? Veja, tudo isso é muito importante para a política e para o mundo social no mundo antigo. Né? E veja a relevância que a retórica tinha aí dentro. Né? Então, sim. veja, a retórica tem uma acepção própria, assim como área do saber. Né? Não, até só fazendo uma
um comentário àquela questão daquela máxima ali aristotélica de que a retórica é a contraparte da dialética, né? Se a gente for falar em termos hoje, assim, o que é uma contraparte? Uma contraparte é como se fosse um sócio, é como se fosse uma outra parte num contrato, Perfeito. que vão se acordar para resolver algum problema ou fazer algum negócio, alguma coisa assim. Eles não têm exatamente o mesmo fim, mas eles estão concorrendo para um... Sim, eles estão Isso. concorrendo, exatamente. Então, qual é que seria uma função mais simplória da retórica? É fornecer justamente as opiniões mais trabalhadas nesse sentido que tu acabou de mencionar, Aham. para que realmente, quando for iniciar um processo dialético, tu já o faça com as opiniões. A base já... Por isso que aqui a gente né, não estuda ali a gramática, a retórica e depois a dialética. Por quê? Perfeito. Porque na retórica é que vai ter ali realmente as opiniões que são as mais, assim, bem acabadas para realmente ter um processo dialético mais efetivo. Perfeito. Porque aí, né, aí pega essa coisa aí do cientista, Pois é, isso que isso vocês é. comentaram, né? O que o pessoal tá fazendo ali? Existe um trabalho retórico em cima daquelas... Porque, assim, uma coisa assim... o cientista é é a ciência. Em tese, a ciência é uma coisa superior. Mas quando a gente tá falando desse tipo de ciência que se faz hoje, ele pega ali, vou fazer aqui um exame técnico de um determinado... de alguma coisa e vou dar uma opinião. Aquilo ali, aquela opinião, aquele artigo que sai, aquilo ali é uma narrativa. Claro. É quase uma narrativa mitológica. Sim. Não, mas é É uma exatamente opinião, isso. assim. Então, pô, E eu vou te dizer... antigamente ali, o pessoal pegava ali o mito e o que fazia? A gente tem um mito agora, tá? Vamos aqui agora ver, né? Vamos discutir isso aqui. Aí saíam as opiniões ali retóricas, né? E a partir do mito uma eles discussão. iam depurando. Só que é o seguinte... E aí ele- depois até chegar na dialética. Hoje, né, o estamos aqui contrário. fazendo discussão dialética sobre essas coisas de hoje em dia, do que sai na... Não, a gente tá simplesmente acreditando nos mitos. Mas é aí o fica no nível contrário. mitológico da coisa. É incrível que é o contrário. Alguém fez um experimento, beleza. Alguém fez experimento, alguém viu e foi honesto ou não, fez certo ou não o tal do experimento. Beleza, são duas dimensões aí. Chega pro jornalista, o jornalista leu o paper do cara, ele não leu. Ele chegou à Não, conclusão vamos- pra ele. Chegou à conclusão. Vinho faz mal pro coração. Vamos dizer. Tá? Ele Chegou a toca- essa conclusão. Ele nem leu o paper, ele não leu por quê, em que condições, né, como foi feita a coisa. Né? Um professor, como o Boeira disse ali, um professor, no mínimo, ele tem que ler o paper, né? Que já é uma experiência de segunda mão. Não é a experiência em si de por como ele chegou na conclusão. Não, e mas aí, é ele tem toda a que, e aí ele tem exposição. que pronunciar esse paper. Claro. E aí ele começar- tem que pronunciar o paper. Né? E ali e ficar tentando, não, vamos ver isso aqui, vamos dizer isso aqui pra ver como é que isso aí soa. E ele já tem a agenda dele ali. Não faz isso aí. Exatamente. Não sai do nível assim, puramente descritivo e narrativo da coisa. Não tem. Não, e tem, o, a- e não o tem, problema é que o pessoal não não entende tem um isso. aprimoramento retórico da coisa pra, não, vamos dizer isso aí pra ver se isso aí faz sentido. E depois, tá, agora vamos pegar o que mais fez sentido e vamos confrontar. Não tem isso. Não tem. Só que o problema é o seguinte, tu não parte do mito e chega até o raciocínio demonstrativo. Hoje em dia, tu chega do raciocínio demonstrativo, ou Não, pelo menos o pessoal dialético, acha. e volta Não, o pessoal nem chega. para em nada. transformar aquilo em retórica jornalística. Né? Isso era uma coisa que eu não sei se antigamente existia, né? Porque era uma coisa que ia progredindo e ia subindo, né? Do Até poético tinha, mas até... era muito bem feito, né? Se a gente comparar com o que tem hoje. E era muito pouca coisa em Pouca comparação. coisa. Porque hoje em dia todo dia tem Aham. uma conclusão e, né, a gente não. tem que... Hoje em dia é uma supostamente comunidade acreditar. é uma sociedade esclarecida, né? Então É. todo mundo sabe tudo, a todo momento, sobre todas Só as que coisas. um dia o ovo faz bem, outro dia o ovo faz mal, então. um dia o vinho faz bem, outro dia o vinho faz mal e ninguém percebe, né? Tu essas- bota no YouTube ali, tem aqueles anúncios, né? Aí tinha um anúncio do cara, como é que é? Se você tem, como é que é? Mais de 50 anos, saiba que comer ovo faz mal. Não sei o que. Eu fui idiota, cara. Não tem o menor cabimento, Quanto sabe? ao negócio do vinho, Não, olha. na dúvida vocês tomem o vinho Na de fuma- Persis, tá? Na dúvida, tome a cervejaria Na dúvida, Mater, né? que a gente já Cervejaria falou. Mater. muito Na bem. dúvida. É que né? hoje o pessoal tá controlado, né? Então não tá... Marromeno. Inclusive, Bem. aqui no banheiro ali. Bom, eu acho que, não sei, que horas temos já? Agora Já passou do tolerável aí, né? Acho Então, que podemos vamos lá, partir pro gente. encerramento. Vamos embora. Muito bom, meus amigos. Eu acho que é isso. Né? Perfeito. Então, pro pessoal que quer se aventurar aí na dialética, na retórica, tá? Confraria de Artes Liberais. Exatamente, Confraria de Artes Liberais. vai começar um novo
Um novo trabalho, agora Novo, vamos chamar exato. assim, né? Hoje é uma primeira aula que será Já gravada. tem aí. aula do professor Perfeito. Boeira ali. Não, já tem umas Já aulas tem- introdutórias, Isso. mas agora nós vamos pro fight verdadeiro, né? É isso aí. Então, Nós tem vamos- aulas, Se inclusive... quiser fazer um comentário, assim, Vamos lá, pra vamos terminar. fazer isso, sim. Que- Tem um curso de introdução à lógica, né? Que eu ministrei aqui, eu acho que foi em 2019 ou 18, agora não me lembro, mas foi por aí. E agora, hoje, né, estamos começando, então, um curso regular de dialética, né? Então, vamos partir do zero. E esse curso chamar-se-á Curso Regular de Dialética dentro da Confraria de Artes Liberais, dentro do Instituto de São Vítor, com o objetivo de justamente não oferecer nenhum cursinho pré-vestibular sobre o assunto, ou seja, eu vou aqui, vou fazer 10 aulas e vou sair um craque em dialética, né? Eu vou sair assim como Aristóteles, não esqueça. É para você vir aqui e não tem prazo para acabar esse curso. Nós vamos seguir sem prazo para acabar, porque essa disciplina é uma disciplina infinita, né? Por definição. Então, Exatamente. dialexis, né? Através da linguagem, através do enunciado, da palavra. Nós não vamos parar. Né? Por quê? Porque realmente é um assunto monumental. Ele envolve muitas coisas. E, claro, teremos uma publicação do Pedro da Fonseca aqui na nossa coleção, né? Do Instituto, que servirá como texto de base para esse curso que vamos começar. E bem, esperamos todos vocês, né? Esperamos todos. Venham, por favor, unam-se a nós. Isso aí. Maravilha. Ótimo. Então, pessoal, encontrem lá a Confraria de Artes Liberais. E para quem quer ler o discurso de Demóstenes também e notar as nuances, vai lá na Escola Clássica, tá? Tem o curso completo, tem grego, latim, humanidades, tá? Tem o curso de verão, agora para quem quiser ler os discursos de Cícero. Tá? Então tem o curso de verão de latim, que será excelente, imperdível e eu não tenho nem o que dizer para quem perder esse curso, tá? Vai ter que... Perdeu. E assim, e uma Quem outra perder coisa... vai levar. Aproveitar que o... Vou aproveitar aqui para dizer para vocês que quem não puder ir ao curso de verão, tá? Tem o curso online, tá? E eu trabalho todos os dias para atender todos os alunos que precisam de ajuda ali no curso online, tá? Então assim, mas é online e tudo, beleza, mas a gente tenta aproximar o máximo possível de cada um de vocês, então conheçam o curso completo, tá? Conheçam o curso da Escola Clássica e perguntem lá no Instagram, vocês estão livres, vocês podem conversar, vocês podem me pedir tradução, a gente já fez até tradução de tatuagem, tá? Ó, R$100. pessoal, R$100. R$100, mas a gente faz até tradução de tatuagem pra botar tatuagem no braço. Não, pessoal, eu já fiz uma tradução pra uma escrita de uma lápide. Inclusive pelo perfil do Instagram. Então, pessoal, vocês estão à vontade, tá? E nós queremos nos aproximar de vocês. Sino de igreja. Tudo. Sino de igreja. Da melhor forma possível. E também de música de filme, né? Sim, tem um filme sobre o maestro... Do André Matos. Filme do André Matos. Angra. Do Angra. Eu fiz a tradução da música. Tem uma música que eles vão cantar em honra a ele, Tá. que morreu, né? E o Eduardo que fez a tradução. Que espetáculo! Do português pro latim, eles mandaram Aham. texto ali e tal. Fizemos Fabuloso! E o pessoal musicou, ficou lindo. e Ficou tudo. legal aquilo ali. Então, pessoal, é isso aí. Sempre com o Instituto e até o próximo podcast. Até mais. Até mais.